Bom dia a todos aqui presentes, bom dia internautas. É um prazer enorme estar aqui nessa casa hoje, que é a minha casa. E quero fazer agradecimento aqui a Marisa por... Peraí, eu não estou conseguindo mover o slide. Alguém me ajuda? Foi? Oh, obrigada. Tá. Agradecer aqui a Marisa, que mantém essa casa sempre aberta para que todos venham sem discriminação, né? Hoje nós vamos, neste estudo, aplicar esta máxima aqui, né? Proibir não, educar sim. E nós vamos falar sobre relacionamentos, vamos falar sobre saúde sexual e sobre identidade de gênero, sob a ótica do espírito imortal. Obrigada, Mauro. Então, esse é o nosso tema de hoje, ok? Eu continuo sem conseguir mudar o slide. A setinha aqui, na tela. Tem um mouse agora me ajudando. Tá, obrigada. Tá, vamos só, vou voltar um então, só pra gente ver. Não tá indo? Agora passou, ok. Tá bom. Então, nós vamos começar aqui pensando, né, em como nós vivemos. Olha só, a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Assim nos disse André Luiz. Tá? Então, vamos começar pensando em como nós vivemos. Tá? Nós vivemos num planeta habitado por espíritos encarnados e desencarnados. Tá? E a gente parece, né, aqui que a gente precisa do outro para a gente poder ser feliz. E que é fazendo o outro feliz que a gente fica feliz. Né? A vida é essa troca, essa necessidade de conviver. Tá? Quando eu deixo o outro não feliz, eu também fico não feliz. Tá? Então a gente consegue entender, se a gente olhar para o nosso dia a dia, nós podemos pensar várias experiências nas quais essa lógica está se aplicando. Quando eu deixo o outro feliz, eu fico feliz também. Tá? E aí a ciência vem e confirma isso. Tá? Então, essa pessoa chamada Maslow, ele é um pesquisador e psicólogo norte-americano, e ele fala assim para a gente, que a gente precisa, primeiro, suprir nossas necessidades básicas, tá? Que é abrigo e alimento. Tá? Depois, a gente precisa suprir as nossas necessidades de organização, né, que são lei e ordem. Então, a base da nossa vivência social, ela vem disso. A gente precisa, para a nossa sobrevivência, a gente precisa comer, se proteger, né, do abrigo, ter abrigo do tempo, né, antigamente dos animais selvagens lá fora, em alguns lugares da violência local, enfim. Daí a gente precisa se organizar para a gente saber criar regras de convivência, né? Eu não ultrapasso os limites do outro. E daí a gente pode entrar no âmbito de cuidar das nossas necessidades existenciais. E com isso, ele diz que a nossa maior necessidade existencial é pertencer ao grupo. Tá? Então, como que nós fazemos isso? Porque nós não somos todos iguais. Tá? A gente tem que, para pertencer ao grupo, e a gente pertence ao grupo, a gente já viu ali que para ser feliz a gente precisa estar no grupo. Então, como a gente faz isso? A gente tem que se relacionar com os outros. E a gente se relaciona com algumas pessoas por opção. Tá? Então, com quem que a gente se relaciona por opção? A gente se relaciona com os amigos, com o personal trainer que a gente escolheu. A gente se relaciona com as pessoas que a gente elege, que a gente convida para vir à nossa casa, ao nosso mundo. Tá? E aí tem as pessoas com as quais a gente convive por falta de opção. Um chefe chato, um colega de trabalho que joga as coisas em cima da gente, um vizinho que põe música alta, né? São as pessoas que a gente tem que aprender a conviver e não tem opção. Tá? E tem as pessoas que a gente convive por prazer, né? Namorada, marido, a sobrinha fofinha que acabou de nascer, né? E muitas outras pessoas. E tem as pessoas que a gente convive por dever. Né? Tem o diretor da escola dos filhos, tem o caixa do supermercado, que às vezes está sorrindo, às vezes está de cara amarrada,
tem os policiais, as pessoas que compõem a nossa sociedade. Todas essas convivências, esses relacionamentos, nós queremos poder fazer com a maior eficiência energética, ou seja, gastando o mínimo de fluido vital possível. Para isso, a gente precisa pensar em algumas coisas, tá? Então, vamos começar aqui com o que Joana nos diz. Ela nos diz que o desafio do relacionamento é um gigantesco convite ao amor, a fim de alcançar a plenitude espiritual. Olha que coisa mais linda, plenitude espiritual. Dá para imaginar esse lugar? É maravilhoso. Bom, então ela diz aqui, então, se o relacionamento é que nos diz, é que nos leva, nos ensina a amar, e é através do amor que a gente atinge essa plenitude, então o relacionamento é uma coisa muito importante. Né? Então, alguns aspectos que são fundamentais do relacionamento. Vamos começar aqui pela confiança. Sem confiança, é assim, quando quebra a confiança, é a primeira coisa que fica bem difícil de resgatar num relacionamento. Tá? Então, conseguir manter isso é um exercício, uma prática diária, é um aprendizado. E a gente vai melhorando conforme a gente vai tropeçando, né? E a necessidade demanda isso da gente. Tá? Vou para o outro lado aqui, na honestidade. A honestidade, ela é, além de não mentir para o outro, obviamente, além de não tirar o que é do outro, é a gente abrir para o outro o nosso verdadeiro eu. A gente poder mostrar para o outro quem a gente realmente é. Né? E poder ver no outro também, o outro também poder estar aberto. Tá? Aí temos a lealdade. A lealdade é aquele aspecto assim, olha, eu estou com você mesmo quando os outros estão contra. Porque eu conheço você, eu entendo, e ainda que você tenha cometido um engano, isso é parte da vida, e eu vejo mais em você do que esse momento ou essa situação. Tá? Voltamos aqui para o outro lado, para a interdependência. Interdependência é esse contar um com o outro, é construir a vida junto, é fazer planos, é aceitar as mudanças, é estar nesse caminho, nesse processo. Tá? Aí, vamos pular para o outro lado de novo e apoiar. Apoiar os outros. Puxa, nas horas difíceis a gente é bom, né? A gente vai lá, a gente apoia, a gente segura a barra do outro. Mas nas horas fáceis, né? Na hora do sucesso do outro, às vezes a gente titubeia um pouquinho, a gente fala, puxa, mas eu queria essa felicidade toda também, né? Então, poder saber lidar até com esse aspecto do apoiar, que é poder estar com o outro o tempo todo. Né? Pulamos de novo para cá com a empatia, que é o quê? É poder se colocar no lugar do outro, poder sentir a dor que o outro sente, e estar lá e acolher, né? E viver aquilo junto com a pessoa. No outro lado, vamos ao não julgar. Né? Não julgar é uma coisa muito interessante, porque precisa aceitação. A gente precisa parar e falar, olha, o outro, ele tem lá os motivos dele para agir como está agindo, para fazer o que fez. Né? Então, a gente poder não julgar e poder amar essa pessoa como um irmão que é, porque nós somos todos filhos de Deus. Né? Então, poder exercer esse amor, né, misericordioso e que nos leva ao tema da compaixão e bondade. Tá? Peraí que eu pulei humor e diversão. Humor e diversão é o que diz. Uma pulada que não podia, né? É exatamente o que diz. É a gente poder se divertir com o outro, tá bem, ter bons momentos. Né? Então tá. E aí vem a questão da compaixão, né? Que é ser misericordioso com a gente e com o outro. É aplicar no outro e na gente aquilo que Deus aplica em nós. Tá? E quando a gente faz isso, né, dessa forma, a gente acessa o divino que há em nós. Porque todos nós somos seres divinos que somos capazes de manifestar compaixão. Tá? É o receber e dar sem cobrar. Tá. Então, agora aqui, nós vamos ao tema da hora, né? Amor, sexo e sexualidade. Porque quando a gente fala de relacionamento, a gente tem que falar de amor. E a gente não pode deixar de fora as questões relacionadas ao sexo e à sexualidade. Tá? Que é uma parte super importante dos relacionamentos. Mas sexo é um assunto muito tabu.
né, controverso. E é aquele assunto que algumas pessoas não gostam de falar, outras adoram falar, mas todo mundo gosta de fazer. Então, ele é parte da nossa vida pessoal, né? Afeta a todos nós, tá? E ele afeta pessoalmente a cada um de nós, porque nós somos seres encarnados e que nos reproduzimos. Para que a gente se reproduz? Para facilitar a vinda de novos espíritos. Tá? Então, não dá para fingir que não existe. Okay? Então, vamos ver o que essa matemática muito simples aqui, né, de sexo mais amor é igual a saúde. Vamos ver o que a literatura mostra para a gente aqui. Tá? Divaldo Franco, no livro Sexo e Consciência, ele nos diz essas duas coisas. O sexo, como qualquer outra função biológica, tem a sua finalidade precípua, que é a continuidade da vida na Terra. Olha, eu tive que olhar precípua porque eu nunca tinha visto a palavra. Quer dizer, básica. Básica. Tá? Então, o sexo é como respirar, como comer. Tá? É uma coisa necessária para a nossa sobrevivência no planeta. Ok? Durante a intimidade, estou lendo a próxima. Durante a intimidade de um casal que se ama, a bioenergia sexual penetra com mais intensidade no organismo. Há um fluxo de bioenergia de fora para dentro, a partir da radiação psíquica absorvida do parceiro, e outro de dentro para fora, que se origina no próprio organismo do indivíduo. Nós vamos explicar. Os dois fluxos de energia exercem sobre o casal um efeito terapêutico, irradiando-se pelos órgãos e produzindo saúde. E tudo isso graças ao milagre do amor. Tá, então, do que ele está falando aqui? Ele está falando do amor. Ele está falando que quando há um encontro sexual amoroso, tá, há uma produção dessa bioenergia, tá, que é uma energia curativa, ela é saudável, ela cria saúde, produz saúde, gera saúde, que a gente emana. Né? Então, é para a gente e para o universo. Tá? Deixa eu ver aqui na minha anotação, que tem alguma coisa importante para falar. Olha só o que eu estava esquecendo. Que essa energia que a gente produz e que é saudável, ela colabora na nossa evolução. E, obviamente, se colabora na nossa evolução, colabora na evolução de todos. Tá? Opa! Não, tá certo. Ok. Aí, nós temos em Emmanuel, em Vida e Sexo, o seguinte. Sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e harmonia do universo. Reclama responsabilidade e discernimento. Todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito. Tudo que dermos a outrem no mundo afetivo, outrem também nos dará. Ele está falando aqui da responsabilidade que a gente tem que ter com relação ao sexo e à sexualidade. Para quê? Para não gerar distúrbio, desequilíbrio energético, desse fluxo energético ao qual o sexo diz respeito, para a gente e para o universo. Então, a minha conclusão aqui ao fazer esse estudo foi o seguinte, de que sexo não é bom apenas para a reprodução. Ele é bom para a saúde. Ele é uma forma para a gente canalizar e expressar o amor. E assim, com isso, evoluir. Então, não é assim aquele bicho-papão, né? Então, vamos lá. Há muitos assuntos para a gente falar a respeito de sexo. A gente pode falar sobre abuso, sobre infidelidade, fertilidade, pornografia, prazer. Mas hoje a gente vai falar sobre gênero. É um assunto tão atual, né, presente aqui em grandes discussões e na vida de todos, de alguma maneira. A vida de todos? Sim. Quero fazer um convite para a gente olhar para esse tema dentro da proposta do Evangelho. Qual é a proposta do Evangelho, gente? A proposta de acolhimento. Tá?
Vamos conversar sobre isso, vamos aprender a acolher todas as expressões de sexualidade que têm se manifestado, com as quais os espíritos têm se manifestado ultimamente. Tá? Porque o nosso primeiro processo é julgar. A gente julga, opa. Mas não, a gente aqui hoje vai exercitar, seguir a proposta de Cristo, de amar ao próximo como a si mesmo. Tá? Vamos olhar com essa amorosidade. Tá? Vamos colocar em prática esse olhar, hoje e sempre. Tá? Vamos nos educar, tá? Nós vamos falar sobre todos esses temas que estão aí, sobre biologia, sobre papel de gênero, sobre expressão de gênero, sobre identidade de gênero, sobre orientação sexual, tudo sob o ponto de vista do espírito imortal. Ok. Então vamos lá, começar pela questão do sexo biológico. Sexo biológico é aquele que é determinado geneticamente e ele é expresso nos nossos genitais. Tá? Então, do que a gente está falando? Estamos falando que as pessoas que nascem geneticamente XY, elas são socialmente designadas como do sexo masculino, porque elas apresentam, ao nascer, os órgãos genitais masculinos. Tá? Então, elas apresentam pênis, testículos, é isso que o médico vê e ele fala, é um menino. Tá? As pessoas que nascem geneticamente XX, elas são designadas como do sexo feminino, elas nascem lá com a genitália feminina, tá? Com vulva, com vagina, e elas são, olha aqui, o bebê é uma menininha. Tá? Acontece que podem acontecer variações genéticas, que nem sempre são aparentes. Então, quais são essas variações? A gente tem aí na tela, né, o XO, XXX, XXY, uma sopa de letrinhas. Bom, isso é o seguinte, a pessoa pode nascer com a genitália externa, feminina, e a interna masculina. Tá? Ou a genitália externa masculina e a interna feminina. Então, nasce com pênis, com testículos, mas tem um útero lá dentro, que daí só é descoberto na adolescência, inclusive. Nem sempre é descoberto imediatamente. Em geral, quando só é descoberto imediatamente ao nascer, tá? E não na puberdade, quando os hormônios começam a aflorar, mas ao nascer é mais comum, frequente de se identificar as pessoas intersexuais, que é o desígnio a essa situação, quando elas apresentam as duas genitálias aparentes. Tá? Então, isso é mais comum do que a gente imagina. Tá? Existem procedimentos cirúrgicos, é assunto para uma palestra inteira, inclusive. Tá? Então, nós não vamos entrar muito a fundo. Mas o que a gente quer lembrar aqui? Uma coisa muito importante. As pessoas intersexuais antigamente eram chamadas de hermafrodita. Hoje esse é um termo que não se usa e é ofensivo à comunidade. Então, para um esclarecimento aqui importante para vocês. Tá? Então, a parte biológica, a gente daí vai para a questão dos papéis de gênero. Tá? Esse meu quadro aqui, ele é bem tradicional nos papéis de gênero, ok? Onde tanto homem quanto mulheres têm um papel reprodutivo, tá? No qual, no passado, né, porque isso tudo já está mudando, os homens eram mais presentes no espaço público e as mulheres no espaço doméstico. A gente já vê isso bem diferente, né? A gente já tem essa mistura, tanto do homem no papel mais doméstico, no espaço doméstico, mais atuante, mais presente, e a mulher no espaço público também. Né, em todos os âmbitos, desde dos serviços mais básicos, nas comunidades religiosas, nas lideranças, nas empresas. Então, isso já estamos assim, caminhamos bastante. Né? O trabalho remunerado, antigamente, era mais masculino do que feminino. Tá? Hoje também já temos diferença, apesar que ainda não temos a equivalência, né? A mulher ainda não ganha, não é remunerada proporcionalmente igual ao homem. E aos homens cabia o poder e a responsabilidade, e à mulher o serviço e cuidado de pessoas. A gente também já vê que isso vem mudando, né, rapidamente, especialmente aqui nos Estados Unidos, onde nós estamos. Nós temos muitos homens que ficam em casa, cuidam da casa, dos filhos, tudo, e a mulher é que sai e vai ganhar o pão. Né? Então, o homem não fica em casa esperando, ele faz as coisas.
necessárias, porque ele assumiu esse papel num relacionamento no qual é um relacionamento colaborativo, no qual há equilíbrio entre a forma como os dois estão expressando as suas necessidades e buscando a sua evolução. E temos também aqui, para o masculino, um papel de autoridade e dominação, e para as mulheres, a mediação e subordinação, o que nos relacionamentos saudáveis não deveria estar presente, pois deveria haver equilíbrio e respeito em ambas as partes. Tá? O que é importante a gente ver aqui é que essa liberdade de expressão do espírito, né, que a gente, ao explorar esse quadro tão tradicionalmente montado, a gente já viu que não funciona, já não está assim, né, ele é um retrato do nosso processo evolutivo. Tá? A gente não para, né, não tem como parar, a gente está indo, é um contínuo. E aqui, então, nós vamos falar um pouco sobre identidade de gênero, porque a gente não quer confundir identidade de gênero com papel de gênero. Tá? Papel de gênero é aquilo que a gente vai fazer, sai para fazer, decide fazer. Identidade de gênero é aquilo que eu sinto no meu psiquismo. Tá? A pessoa sabe o que ela sente. Ela não é influenciada, ela não é determinada pelos outros, ela não faz porque os outros querem. Tá? Então, a gente tem o sexo biológico, que é aquele que foi determinado quando a gente nasceu, baseado nos nossos genitais, e a gente tem a identidade de gênero, que é aquilo, eu me sinto homem ou eu me sinto mulher. Então, eu vou ler aqui a frase que é: aqui entra a questão trans. Se refere àquela sensação profunda, lá dentro daquele ser, de identificação como homem ou como mulher, ou como algum outro gênero, que não corresponde àquele que lhe foi atribuído ao nascimento, baseado na genitália da pessoa. Então, eu quero dar só essa pequena introdução e depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas é que para a gente ir para o nosso próximo slide, era importante entender isso. Tá? Que aquilo que a gente sente aqui chama identidade de gênero. Eu sinto, sei quem sou. Porque aí a gente tem a orientação sexual. Tá? Orientação sexual diz respeito a quem nós nos sentimos atraídos. Tá? Ela é baseada na identidade de gênero. Então, a gente tem as pessoas que sentem atração por identidade de gênero semelhante à sua, e pessoas que sentem atração por identidade de gênero diferente da sua. Então, as pessoas heterossexuais são pessoas que têm identidade de gênero, por exemplo, feminina, me sinto mulher, sinto atração por alguém que tem identidade de gênero masculino. Tá? Ou, tenho identidade de gênero masculina, me sinto atraída por alguém que tem identidade de gênero feminino. Já as pessoas homossexuais sentem-se atraídas pela mesma identidade de gênero. Então, são identidades de gênero masculinas atraídas por identidade de gêneros masculinos, que são os gays. E as pessoas que têm identidade de gênero feminina e sentem-se atraídas por pessoas de identidade de gênero feminina são chamadas lésbicas. Tá? Nós temos também a bissexualidade, que está ali embaixo, que são as pessoas que têm identidade de gênero masculina ou feminina e sentem-se atraídas por ambas identidades de gêneros, tanto as masculinas quanto as femininas. E aí, tem um passo a mais que vem sendo observado, que já está categorizado, que é a pansexualidade. E o que é a pansexualidade? Tem gente aqui assim, ai meu Deus, o que mais? Mais um nome. É mais do que um nome. Né? É um respeito ao sentimento da pessoa. Tá? Então, é aquela atração que se dá não baseada na identidade de gênero de alguém, do outro. Tá? É baseado na pessoa. Então, vamos dizer que é uma pessoa heterossexual, que sempre foi heterossexual, e que nunca se sentiu homossexual, se envolve, se apaixona, passa a ter um relacionamento, enfim, tem uma vivência amorosa, uma atração sexual também, por alguém do próprio gênero, ok? E aí, essa atração, ela não muda a identidade de gênero da pessoa, ela não muda dela se sentir
sempre atraída por aquela específica identidade de gênero. É apenas naquela situação, tá? Então, vamos supor que daí é uma pessoa homossexual, que sempre foi homossexual, sempre se sentiu atraído pelo mesmo sexo, e aí se apaixona, se encanta, tem um relacionamento afetivo, sexual, amoroso com uma pessoa num relacionamento heterossexual. Ok? Essa é um relacionamento pansexual. Tá? E isso pode acontecer. E tem algumas pessoas que até se qualificam como eu não tenho nenhum, não me identifico como lésbica, ou como gay, ou como heterossexual, ou como homossexual. Porque eu sinto atração por quem eu sinto, independente de identidade de gênero. Tá? E aqui para a gente lembrar que sexo não é biologia, né? Lembra que a gente já viu lá atrás? É o encontro amoroso de dois espíritos encarnados. Tá. Bom, então para a gente não ficar só preso naquelas categorias, né? Vamos aprender que a gente tem uma apresentação social que chama expressão de gênero. Tá? Ela é baseada nisso tudo, ela combina a minha identidade de gênero, ela combina por quem eu sinto atração, ela combina o meu sexo biológico, né? Ela é aquela apresentação que a gente faz, é como eu quero ser visto. Tá? Então, são os meus comportamentos, as minhas características externas, que podem ser mais masculinas ou mais femininas. Né? É uma expressão, ela pode ser mais andrógena, essa expressão. Tá? Então, por exemplo, às vezes a gente tem assim um homem que a gente acha que é mais afeminado, mas ele não precisa ser menos homem por isso. Tá? Ele pode ter algum trejeito, ele, sei lá, senta e cruza a perna. Ou uma mulher que trabalha na construção, na demolição, quebra as coisas. Ela não deixa de ser mulher, ela não deixa de ter o sentimento de orientação sexual que ela tem. Tá? Isso são apenas expressões, a gente não pode confundir. Tá? Como a pessoa quer ser vista, como ela se mostra. Às vezes a gente vai, sei lá, comprar um café, no lugar a pessoa do caixa, a gente olha e fala assim, puxa, mas eu não sei se é um homem ou uma mulher. Tá, aquela pessoa está se expressando daquela maneira. Aquilo é a combinação da identidade de gênero dela, do sexo biológico, da orientação sexual. E a gente passa o tempo todo assim, né? A gente vê uma moça lá, toda de vestidinho, toda feminina, toda bonitinha, super feminina. É a combinação disso. Tá? Aquele cara super, né, com roupa, né, de exército, enfim. É a combinação disso também, dessa expressão masculina que ele quer mostrar ao mundo. Tá? O espírito é livre para manifestar, para se expressar da maneira como lhe apraz. Ok? Bom, aqui a gente vai fazer um resuminho, tá? Para lembrar todo mundo: sexo biológico atribuído ao nascimento. Temos a identidade de gênero, o que eu sinto, o que eu sei sobre mim, eu sei, não muda, é meu. Tá? Orientação sexual, por quem eu sinto atração, por iguais à minha identidade de gênero, diferentes da minha identidade de gênero, ou tanto faz, ou nada a ver com identidade de gênero. Eu gosto dessa pessoa, desse espírito e pronto. Tá? E a expressão de gênero, que é o como eu me apresento, é o como eu me coloco, como eu quero ser visto. Ok. E aí nós entramos na questão das pessoas transgênero, né? Que é um vasto espectro. Ok? A gente tem, como eu estava dizendo, desde a expressão de gênero e da identidade de gênero, da mais feminina possível, ali na Barbie, até lá, né, nessa figurinha, o G.I. Joe, mais masculino, né, impossível. E as pessoas podem ter a sua identidade de gênero em qualquer lugar desse espectro. Tá? Elas podem estar um pouco mais para o feminino, ou totalmente feminino, um pouco mais para o masculino, totalmente masculino. Podem estar em algum lugar no meio. Tá? E elas podem também ter um gênero fluido. Okay? Que é o quê? Ela não está parada em nenhum lugar. Ela, uma parte do tempo, para algumas coisas, ela é mais feminina, identidade, não é só a expressão de gênero, tá? Ela tem identidade de gênero mais feminina, então ela é uma mãe mais cuidadora e tal, mas para outras coisas ela é mais masculina, uma pessoa que mais
com a identidade de gênero. Não, no meu trabalho eu vivo no meu mundo social como um homem e eu vou, né, eu me sinto como um homem e eu vou me colocar dessa forma, tá? Então, esse fluido, a pessoa pode ficar 70% do tempo mais para num lugar aí, no número 3, por exemplo, e 30% do tempo no número 10, né? Ela varia, ela não está parada num desses lugares, tá? Então, uma coisa que é muito importante quando a gente está falando sobre pessoas trans é que transgênero ou pessoa ou trans é um adjetivo, tá? Tem uma pessoa ali. Então, a gente se refere a essas pessoas como pessoas transgênero, indivíduo transgênero, trans, mulher trans, homem trans, indivíduo trans. Tá? A gente não, ninguém, nós não nos referimos a ninguém apenas pelo adjetivo da pessoa. Ah, o alto. Não, é o homem alto. Né? A gente não fala, tem uma pessoa ali, a pessoa não é o alto, a pessoa é uma pessoa alta. Né? Dando um exemplo aqui. Então, a gente não foca apenas na característica da pessoa, a gente lembra que tem uma pessoa ali. E vocabulário é uma coisa importante na comunidade trans, porque como é uma questão da identidade que está sendo expressada, né, a pessoa quer saber que isso está sendo entendido, visto e respeitado. Tá? Então, existem outros termos como FTM. O que é FTM? É a pessoa trans que era feminina e fez a transição para o masculino. Ou MTF, vai do masculino para o feminino. Tá? Então, são termos que a gente vai estar ouvindo cada vez mais por aí, na mídia, né, ao nosso redor, na nossa comunidade. Né? Tem as pessoas que se referem a si como transexuais. Transsexual é aquela pessoa que fez a transição. Tá? Porque o transgênero, ele é um guarda-chuva. Ele é um termo que abraça muitas identidades de gênero. Tá? Existem inúmeras. E fica mudando, inclusive, porque tem sempre uma nova. É uma coisa que está num movimento muito intenso nesse momento. Né? Os espíritos estão se sentindo muito livres para manifestar, para expressar a sua identidade. Então, a gente tem bastante fluência nisso no momento. Temos as pessoas agênero, que são aquelas que dizem, eu não sou de nenhum desses gêneros, tá? Ou não binárias, tá? Porque é um sistema binário, masculino e feminino, então as não binárias. Temos as pessoas pangênero, que falam, eu sou de todos os gêneros que puder ter aí. Tá? Então, cada um sabe de si, cada um se identifica. Não é a gente que rotula o outro. A pessoa expressa para a gente qual é a sua, com que ela se identifica, como ela quer ser adressada, falado com ela, né? Ela escolhe os pronomes que quer que sejam direcionados a ela. Ok? Temos o fluido, que a gente já falou, né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Tem sim. Ok. Quero voltar na questão de que não é uma opção. A pessoa sente o que sente, tá? Por que alguém optaria por sofrer, ser rejeitado pelo grupo social, pela sociedade, pela família, expulso de casa, ficar desempregado, tá? Assim, né? A gente não pode pensar que alguém escolheria esse caminho só por vontade, né? A pessoa sente o que ela sente, né? E nós temos que um índice de suicídio, de desemprego altíssimo na comunidade trans e de suicídio muito alto. Então, 40% das pessoas trans cometem ou tentam cometer suicídio. Esse é um assunto muito sério. Então, quando a gente recebe, às vezes, os pais no consultório, né? Mas meu filho está dizendo que não é do gênero que a biologia disse que é e tal, mas eu não quero isso para o meu filho, eu não quero que meu filho sofra. Espera aí, seu filho já está sofrendo. Já está sofrendo porque ele está sentindo que quem ele é, que deveria ser a coisa mais preciosa e mais valorizada do mundo, não é aceita. Está tendo que se esconder, ele já está sofrendo. Agora,
você quer aumentar o sofrimento dele, então fica contra. Vai contra a maré, não acolhe. Isso aumenta o sofrimento do seu filho. Agora, você quer ajudar o seu filho a não ser mais uma pessoa na estatística dos 40% do suicídio, você vai se educar, vamos buscar apoio, vamos entender do que se trata, vamos entender o que é esse amor maior, que é amar esse espírito pelo quem ele é, e não apenas pelo que a gente expressa dentro da sociedade. Lembra que a gente se organizou para viver? Que eu falei lá atrás. A gente se organizou, abrigo, comida, lei, ordem, né? Só que a gente está indo além disso. Nós estamos realmente cuidando das nossas necessidades existenciais. Tá? E quando a gente lembra que a necessidade da gente é de pertencer ao grupo, né? No grupo é onde a gente cuida das nossas necessidades existenciais, a exclusão, ela não faz nenhum sentido. Tá? Quando a gente olha também para essa questão, né, aqui das polaridades, e a gente pode pensar no transgênero como a integração dessas polaridades, né, e olhar para isso como a humanidade evoluindo na direção do ser integral. Tá? Então, né, o ser integral, ele tem uma jornada a fazer, certo? A gente não, né, já não nasceu assim. Estamos todos aqui na nossa jornada espiritual. Né? Ser trans é um desafio para o espírito, não é uma doença. Vamos ver o que é que Kardec falou para a gente. Não está aparecendo para mim aqui. Tá, porque não está lá. Tá. Bom, na pergunta 201 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? E os espíritos responderam: sim, pois os mesmos espíritos que animam os homens são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Aí ele perguntou, porque ele não se deu por contente: quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? E os espíritos disseram: isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver de sofrer. E aí Kardec faz o seguinte comentário: os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Tá? Então, quando eu falei aqui que ser trans é um desafio para o espírito, não uma doença, é disso que eu estou falando. Né? A gente está aqui para aprender, essa é a razão. Né? Quais são os desafios específicos, visíveis que a gente vê? A gente tem o desafio da autoaceitação, do autoamor, né? O desafio de viver numa sociedade que não aceita, o desafio de se autorizar a viver a sua verdade, né? De se autorizar a viver sem se preocupar com o que o outro pensa, com o que o outro diz, com o que o outro acha. Né? E quantos de nós não vivemos conflitos assim? Né? Quantas vezes a gente está lá muito preocupado com o que o outro pensa, com o que o outro vai achar? Então, assim, esse não é um desafio exclusivo dos trans. A gente sabe o que é viver isso, quanta dor isso causa, né? É um desafio para o grupo, para a comunidade, para a família, né? Um desafio de aceitação, de autoaceitação, de tolerância, de aprendizado, de crescimento e de evolução para todo mundo. Vamos pensar, né? É esse aprendizado de não discriminar. Lembra, alguns aqui devem lembrar, outros são muito jovens para isso, né? Mas quando ser mãe solteira era uma coisa assim absurda, ou divórcio, né? Ou o voto feminino, que aberração, o voto feminino, né? Homem cuidar dos filhos, como a gente já falou hoje. Hoje, quem liga? Ninguém liga, a cultura absorve. E a questão trans também vai ser absorvida. Né? A gente ainda tem, nós temos pessoas que ainda estão um pouco mais para trás nisso, mas no geral já passou.
né? A gente vai, a vida vai caminhando. E do jeito que as coisas estão indo rápido, bom a gente abrir o coração logo, porque daqui a pouco já vem outra questão aí para a gente tá tendo que cuidar e aprender. Né? Então, esses desafios, eles vêm para a gente, eles vêm para a humanidade. Tá? Eles são individuais, mas eles são para todos. Tá? E como disse o Kardec, né, a gente precisa experimentar para evoluir. Então, desconfigurar esses motivos para ser trans. Ah, por que é trans? Ah, porque lá no passado... Ah, não dá para resolver o que estava lá atrás. Dá para a gente usar essa oportunidade, explorar essa oportunidade evolutiva e não ligar a respeito do que houve no passado. Né? Pois são manifestações de aprendizado. Não dá para voltar lá. É uma experiência evolutiva para todo mundo. É sair da zona de conforto, tá? Que é um pouco do que eu estou fazendo aqui hoje. Né? Então, eu quero contar um pouquinho da minha história pessoal. Que eu sou mãe de um filho trans, tá? Então eu sou psicóloga há mais de 20 anos. Eu já tinha experiência profissional trabalhando com a comunidade LGBTQ, né, e com pessoas trans. E há quase 3 anos, né, o meu filho trouxe essa experiência evolutiva para a nossa família. Tá? Então, como a espiritualidade é magnífica e funciona perfeitamente, né, ela me preparou intelectualmente, me deu recursos emocionais para lidar com esses desafios junto com a minha família, tá? E me abriu portas, né, para estudar mais, para aprender mais. E com isso eu entendi que não era apenas uma exploração evolutiva para mim, mas que era um caminho para ajudar outras pessoas, para levar isso para outras pessoas e poder também, né, todo mundo que esteja envolvido com isso de alguma maneira ou não, evoluir nesse processo. Era maior do que ficar dentro de casa. Né? E é isso que me trouxe a passar a falar nos centros espíritas sobre gênero. Tá? Ok. Então, vamos lá. Então, a gente está falando do quê? Né? De educar para o amor. E esse é o nosso papel aqui hoje. Tá? É o papel de todo mundo que está aqui, que todo mundo sabe que não está aqui por acaso. Todo mundo sabe que, né, nos desígnios de Deus, nada acontece por acaso. O transgênero também não é um acaso para o nosso tempo, o nosso momento. Né? É mais uma oportunidade para evoluirmos, tá? Porque nós nunca paramos de aprender. Então, vamos ver o que Emmanuel nos ensinou. Né? Ele fala, não proibição, mas educação, que, aliás, foi, né, o que inspirou o título desta palestra hoje. Como é que a gente faz isso? Né? Ele fala, não abstinência, mas uso com dignidade e respeito ao outro. Então, essa educação é para o amor, né? É nos educarmos para não precisarmos proibir. Quando a gente entende, a gente sabe lidar com as coisas. A gente não precisa ficar escondendo lá debaixo do tapete para não ver. Tá? E essa educação, ela também, ele fala em não indisciplina, mas controle. Tá? O que é isso? É não fazer o mal a si ou aos outros. É fazer um uso amoroso, adequado, né, e devido dessas experiências, né, de sexualidade que estão presentes. E ele fala também de não indisciplina, mas controle. Ou seja, buscar equilíbrio e harmonia. Né? Fazer isso com consciência e não fazer por fazer. Tá? E não impulso livre, mas responsabilidade. É o quê? Fazer com amor e por amor. Tá? Nada aqui, em tudo que a gente viu hoje, diz com quem a gente tem que fazer sexo. A única coisa que a gente conseguiu encontrar nesse estudo foi que é o uso adequado dessa ferramenta, que é o que nos enriquece, que nos ajuda a evoluir. Tá? Essa é uma ferramenta que nos aproxima de Deus.
Tá? Lembra lá o que Divaldo disse, que eu falei hoje, Joana. Tá? O amor e o sexo são ferramentas que nos aproximam de Deus, quando combinados. Tá? E aí, vamos voltar aqui então ao tema, né? O proibir não, educar sim. E falar sobre sexo em boa companhia, então. O que é sexo em boa companhia? É valorizar o sexo pela experiência de estar com o outro, pela troca afetiva naquele relacionamento, independente da orientação sexual. É dar a devida importância ao fato de que todos precisamos ser aceitos pelo grupo familiar, de amigos e da comunidade em que vivemos, para que assim possamos expressar livremente nossa natureza de forma saudável. É entender o universo a partir da nossa realidade e também da realidade do outro, e respeitá-la como forma válida de aprender o amor. E um lembretezinho aí pra gente que bioenergia é saúde que vem do amor e que nos leva à evolução espiritual. Então, nós adultos, né, como adultos, nós interagimos na comunidade, né, nós temos o dever de nos educar para a saúde sexual, tá? Para que a gente possa esclarecer e entender, ficar esclarecidos que o sexo é uma coisa saudável. É que o sexo saudável é aquele em boa companhia. Tá? Então, a gente tem que estar preparado para acolher sem preconceito, sem pré-julgamento, tá? Com tolerância e esclarecimento. Porque eles nos levam ao conhecimento do amor, que nos leva à evolução espiritual. A gente só evolui quando a gente aprende a amar. Tá? E o desafio, né, como disse a Joana para a gente só evolui quando a gente aprende a amar. Certo? Lá no começo. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês. E deixo aqui com vocês um presentinho, essa gravura linda, tá? Do meu coração para o de vocês. Obrigada.